Meu cunhado apareceu na minha casa, dizendo que estava desesperado, que era só uma ajuda temporária. Eu acreditei, dei o dinheiro sem pensar duas vezes. Mas 2 meses depois, eu descobri que aquele pedido não era desespero, era só o começo de algo que eu nunca imaginei viver dentro da minha própria família. Se você gosta de histórias reais, daquelas que vão ficando cada vez mais tensas e fazem você querer saber o que vai acontecer até o final, já se inscreve no canal porque essa aqui mudou completamente a forma como eu vejo ajuda, família e confiança. Meu nome é Antônio, tenho 55 anos e sempre fui do tipo que resolve as coisas com trabalho. Nunca fui rico, mas sempre fui organizado, sempre tive o pé no chão. Consegui construir minha vida sem depender de ninguém e talvez por isso, sempre fui o primeiro que a família procurava quando dava problema. E eu nunca neguei ajuda, nunca. Até aquele dia. Era uma noite comum, eu estava em casa, sentado na sala, quando ouvi o portão abrir. Estranhei porque ninguém tinha avisado que viria. Levantei, fui até a porta e quando abri, vi ele. Ricardo, meu cunhado. Irmão da minha esposa, mas não era o Ricardo que eu estava acostumado a ver. Ele estava diferente. Rosto abatido, olhar cansado, roupa amassada. Parecia alguém que tinha passado por muita coisa em pouco tempo. Eu olhei para ele e falei, o que aconteceu? Ele não respondeu na hora. Só entrou devagar, como se estivesse pensando no que ia dizer. Sentou na cadeira, passou a mão no rosto, respirou fundo e aí falou. Eu não pediria isso se não fosse necessário. Aquela frase veio pesada, diferente. Não era o jeito dele. Eu fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Eu estou numa situação complicada, as coisas saíram do controle e eu preciso de ajuda. Eu cruzei os braços, tentando entender. Que tipo de ajuda? Ele olhou para baixo por um segundo antes de responder. Dinheiro. Aquilo ficou no ar. Eu não respondi de imediato. Porque pedir dinheiro não é algo simples, ainda mais do jeito que ele estava pedindo. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, minha esposa apareceu. Ela já tinha ouvido parte da conversa. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhando de mim para ele. Ricardo, respondeu com a mesma voz pesada. Estou passando por um momento difícil e precisava de uma ajuda. Ela se aproximou dele, sentou do lado, colocou a mão no braço dele. Você devia ter falado antes. Depois olhou para mim. E aí veio a pressão. Amor é meu irmão. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. A gente não pode virar as costas. Aquilo me colocou numa posição difícil na hora. Porque não era só uma decisão financeira. Era familiar. Eu olhei para o Ricardo de novo. Quanto você precisa? Ele hesitou por um segundo. Uma quantia alta, mas eu consigo te devolver rápido. Eu perguntei direto. Rápido quanto? Ele respondeu na hora, como se já tivesse preparado aquilo. 2 meses, no máximo. Eu olhei para ele tentando medir o que estava acontecendo ali. O que aconteceu? Ele desviou o olhar. Problemas, coisa que saiu do controle, mas já estou resolvendo. Aquela resposta não me convenceu totalmente, mas ao mesmo tempo ele estava ali, do jeito que estava. Minha esposa do lado, claramente esperando uma decisão. E eu, no meio disso. Eu levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água, fiquei alguns segundos parado ali, pensando. Não era pouco dinheiro, não era algo simples de dar, mas também não era impossível para mim. Eu tinha guardado ao longo do tempo justamente para momentos difíceis. E ali parecia ser um desses momentos. Voltei para a sala. Ele continuava sentado, olhando para o chão. Minha esposa me olhou, esperando. Eu respirei fundo. Você me paga em 2 meses? Ele levantou o olhar na hora. Pago. Eu continuei. Sem falta? Ele respondeu rápido, sem falta. Eu fiquei alguns segundos em silêncio e então falei, tá bom. A reação foi imediata. Minha esposa relaxou na hora. Eu sabia. Ricardo levantou, veio na minha direção, apertou minha mão com força. Você não sabe o quanto isso vai me ajudar. Eu respondi, espero que ajude mesmo. No dia seguinte, eu fiz o que precisava ser feito. Separei o dinheiro, encontrei com ele e entreguei. Sem papel, sem contrato, sem nada, só na palavra, só na confiança.
Ele pegou, agradeceu de novo, repetiu a promessa. Em 2 meses, sem falta. Eu só respondi, tá bom, e fui embora. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ele mandava mensagem de vez em quando, agradecendo, dizendo que estava resolvendo as coisas, que estava tudo caminhando. Eu não fiquei em cima. Nunca fui de cobrar antes da hora. Se o prazo era 2 meses, eu respeitava. O tempo foi passando. Primeiro mês, nenhum problema, nenhuma cobrança, tudo dentro do combinado. No segundo mês, eu já comecei a prestar mais atenção. Não falei nada, mas comecei a observar, porque uma coisa é confiar, outra coisa é ignorar. Faltando uma semana para o prazo, ele ainda não tinha falado nada sobre pagamento. Nenhuma mensagem, nenhuma menção. Aquilo já me chamou a atenção, mas eu esperei. 2 meses chegaram, o dia que ele mesmo tinha falado, e nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. Eu olhei para o celular algumas vezes naquele dia, esperando. Nada. No dia seguinte, mandei mensagem. E aí, conseguiu se organizar? Demorou para responder. Quando respondeu, foi curto. Tô resolvendo ainda. Aquilo já não era o combinado. Eu respondi, você falou 2 meses. Ele demorou mais um pouco e respondeu, deu uma atrasada, mas já estou vendo isso. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Aquilo já não era mais o que ele tinha prometido, mas eu ainda não sabia que aquilo era só o começo. No começo, eu ainda tentei acreditar que era só um atraso normal. Acontece. Nem todo mundo consegue cumprir prazo certinho, ainda mais quando está passando por dificuldade. Eu mesmo já tive fases assim. Então, naquela primeira resposta dele, tô resolvendo ainda, eu respirei fundo e deixei passar. Não gostei, mas deixei. Porque ainda existia confiança, ainda existia respeito. Ou pelo menos, eu achava que existia. Alguns dias se passaram e nada mudou. Nenhuma mensagem, nenhuma atualização, nenhum sinal de que ele estava realmente se mexendo para cumprir o que tinha prometido. E isso começou a me incomodar mais do que o atraso em si, porque não era só sobre o dinheiro, era sobre a postura, era sobre o silêncio. Eu decidi mandar outra mensagem, dessa vez mais direta, mas ainda educada. Ricardo, você falou que em 2 meses ia resolver. Já passou. Como que tá isso? Demorou mais de um dia para ele responder. Quando respondeu, foi daquele jeito que já começa a acender um alerta. Esse mês apertou. Eu fiquei olhando aquela frase na tela por alguns segundos. Simples, curta, vaga, sem explicação, sem detalhe, sem nada que mostrasse que ele realmente estava preocupado em resolver. Eu respondi, mas você falou 2 meses. Ele respondeu logo depois, eu sei, mas deu uma apertada aqui, já estou resolvendo. Aquela frase, já estou resolvendo, começou a aparecer mais do que deveria, porque ela não dizia nada, não explicava nada, não mostrava prazo. Era só uma forma de empurrar. Eu ainda tentei manter a calma. Mas você tem alguma previsão? Ele demorou mais algumas horas e respondeu, relaxa, isso aí a gente acerta. Aquilo me incomodou mais do que o atraso, porque não era o que ele tinha falado lá atrás. Não era mais aquele tom humilde, aquele jeito pressionado, aquele discurso de quem precisava de ajuda. Agora era outro Ricardo, mais solto, mais leve, como se aquilo não fosse algo importante, como se não tivesse urgência. E aquilo começou a me incomodar de verdade, não pelo valor, mas pelo desrespeito. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber que aquilo não era um caso isolado. Era um padrão que estava começando a se formar. Sempre que eu tocava no assunto, a resposta vinha no mesmo estilo, curta, vaga, sempre desviando, sempre empurrando. Teve um dia que eu liguei para ele. Resolvi falar direto. Ricardo, vamos resolver isso. Ele atendeu normal, como se nada estivesse acontecendo. E aí, Antônio? Eu fui direto. E aí o quê? Você vai conseguir me pagar quando? Ele deu uma risadinha leve, como se estivesse tentando aliviar. Calma, não precisa ficar assim. Aquilo já me irritou. Assim como? Eu perguntei. Ele respondeu, pressionando. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Pressionando? Ele continuou. Você está muito em cima disso.
Aquilo foi virando dentro de mim na hora, porque quem tinha dado o prazo tinha sido ele. Quem tinha pedido o dinheiro tinha sido ele. Eu só respondi: eu tô cobrando o que você prometeu. Ele suspirou do outro lado. Eu já falei que vou resolver. Eu insisti: mas quando? Ele respondeu: logo. Eu falei: logo quando? E aí ele já mudou o tom. Antônio, você tá complicando as coisas. Aquilo foi a primeira vez que eu senti claramente que o respeito estava diminuindo, porque não era mais alguém que estava devendo, era alguém que estava incomodado por ser cobrado. Eu respirei fundo e encerrei a ligação. Resolve isso. Desliguei. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Porque não era só atraso, era mudança de comportamento. E isso sempre diz mais do que qualquer desculpa. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa já estava sabendo que eu tinha ligado para ele. Não sei se ele falou, não sei se ela percebeu, mas ela veio direto no assunto. Você ligou para o meu irmão? Eu respondi: liguei. Ela cruzou os braços. Você está pegando pesado com ele. Aquilo me pegou de surpresa. Pesado? Eu perguntei. Ela respondeu: ele já está tentando se organizar. Eu olhei para ela, tentando entender. Ele te falou isso? Ela respondeu: falou. Eu balancei a cabeça devagar. E você acredita? Ela já mudou o tom. Eu acredito no meu irmão. Aquilo criou um clima na hora, porque agora não era só eu e ele. Era dentro da minha casa também. Eu falei: ele me deu um prazo. Ela respondeu: mas as coisas mudam. Eu insisti, então ele tinha que falar. Ela respondeu: ele falou que está resolvendo. Aquilo começou a me irritar mais do que devia. Falar que está resolvendo não resolve nada. Ela suspirou, claramente incomodada. Você está exagerando. Eu fiquei em silêncio por um segundo, olhando para ela. Exagerando? Ela respondeu: é, ele está passando por dificuldade. Eu falei: dificuldade que não impede ele de prometer prazo. Ela não respondeu na hora, só desviou o olhar. Aquela conversa terminou sem solução, mas deixou claro uma coisa: eu estava sozinho nisso. Nos dias seguintes, eu parei de tocar no assunto com ela. Não valia a pena, só gerava discussão. Mas continuei observando. E quanto mais eu observava, mais ficava claro. O Ricardo não estava com pressa nenhuma de resolver aquilo, porque quem quer resolver se movimenta, fala, explica, mostra esforço. E ele não estava fazendo nada disso. Pelo contrário, estava confortável, estava tranquilo, estava agindo como se aquilo fosse algo pequeno, ou pior, como se não fosse problema dele. Teve um dia que eu mandei outra mensagem: Ricardo, preciso de uma posição. Ele demorou horas para responder. Quando respondeu, foi a mesma coisa: já estou resolvendo. Eu respondi na hora: isso você já falou. Ele visualizou e não respondeu mais. Aquilo me deu uma sensação ruim, porque agora já não era só desculpa, era desprezo. Eu deixei o celular de lado e fiquei pensando: ele não está com pressa nenhuma. E foi aí que caiu a ficha de verdade. Aquilo não era atraso, não era dificuldade, não era fase, era escolha. Ele simplesmente não estava priorizando me pagar. E talvez nem pretendia fazer isso tão cedo. Depois daquela última mensagem em que ele simplesmente visualizou e não respondeu, alguma coisa virou dentro de mim. Até ali, eu ainda tentava justificar. Pensava que ele podia estar enrolado, que podia estar tentando resolver e não conseguindo. Mas aquele silêncio, aquilo não era dificuldade. Aquilo era descaso. E foi aí que comecei a prestar ainda mais atenção no comportamento dele, não só nas mensagens, mas pessoalmente. Porque uma coisa é o que a pessoa fala no celular, outra coisa é como ela age quando está na sua frente. E foi aí que o respeito começou a desaparecer de vez. Alguns dias depois, teve um almoço na casa da minha sogra. Coisa de família mesmo. Eu fui, como sempre. Entrei, cumprimentei todo mundo, sentei na mesa e lá estava ele, Ricardo. Como se nada estivesse acontecendo. Conversando, rindo, comendo tranquilo. Aquilo já me incomodou na hora, porque não era o comportamento de alguém que devia dinheiro e estava tentando resolver. Era o comportamento de alguém que não estava nem pensando nisso. Eu sentei e fiquei quieto no começo, só observando. Ele me cumprimentou normal. E aí, Antônio?
Eu respondi seco. E aí? Durante o almoço, ele conversava, contava histórias, fazia piada, completamente à vontade. Em nenhum momento tocou no assunto. Em nenhum momento demonstrou qualquer preocupação. Aquilo começou a me irritar de verdade, porque não era só o atraso, era a forma como ele estava lidando com isso, como se fosse algo irrelevante. Em determinado momento, a conversa na mesa mudou para dinheiro. Alguém comentou sobre dificuldade, sobre contas, essas coisas. E foi aí que eu decidi falar. Não levantei a voz, não fiz cena. Só falei olhando direto para ele. Aliás, Ricardo, a gente precisa resolver aquele dinheiro. O silêncio veio na hora. Todo mundo parou por um segundo. Ele me olhou e fez algo que eu não esperava. Ele riu. Não foi uma risada alta, mas foi suficiente para todo mundo perceber. Uma risada leve, como se aquilo fosse uma coisa pequena. Depois a gente vê isso, ele falou, dando de ombros. Aquela frase entrou seco. Depois a gente vê isso, como se não tivesse prazo, como se não tivesse importância. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos, tentando entender se ele realmente tinha falado aquilo daquele jeito ou se eu estava interpretando errado. Mas não, era aquilo mesmo. Eu respondi ainda calmo, mas firme. A gente já tinha visto isso. Você falou 2 meses. Ele continuou com o mesmo tom leve. Mas as coisas mudam. Aquilo foi aumentando dentro de mim. Então você podia ter falado, eu disse. Ele respondeu, mas eu tô falando agora. Eu balancei a cabeça devagar. Depois que já passou, ele deu outro sorriso, meio de lado. Relaxa, Antônio. Isso aí a gente resolve. Aquilo foi demais. Porque não era só o que ele estava dizendo. Era como ele estava dizendo. O jeito leve, o sorriso, a falta de peso naquilo. Como se eu estivesse exagerando. Como se eu estivesse criando problema onde não tinha. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não queria perder o controle ali no meio de todo mundo. Mas por dentro, já estava diferente. Aquela já não era mais a mesma situação de antes. Antes eu estava lidando com um atraso. Agora eu estava lidando com desrespeito. A conversa seguiu como se nada tivesse acontecido. Ninguém quis entrar no assunto. Ninguém quis se posicionar. E isso só reforçou uma coisa. Eu estava sozinho nisso. Quando o almoço acabou, eu me levantei, fui até a cozinha pegar um copo d'água. Ele veio atrás de mim. Você tá muito em cima disso, hein? Ele falou, com aquele mesmo tom leve. Eu virei para ele. Eu tô cobrando o que você prometeu. Ele deu de ombros. E eu já falei que vou resolver. Eu respondi, mas não resolve. Ele fez uma cara de impaciência. Você tá complicando uma coisa simples. Aquilo foi a gota. Simples para você, eu falei. Ele não respondeu. Só virou e voltou para a sala, como se tivesse encerrado o assunto. E foi exatamente isso que me marcou, porque para ele estava encerrado mesmo. Não era um problema, não era prioridade, não era urgência. Era algo que ele empurrava para depois, sem peso nenhum. Nos dias seguintes, isso ficou ainda mais claro. Sempre que eu tentava tocar no assunto, ele mudava, desviava, ignorava. Teve uma vez que eu mandei mensagem e ele respondeu sobre outro assunto, como se nem tivesse lido. Outra vez, respondeu horas depois com algo completamente genérico. Depois a gente vê isso, virou padrão, virou resposta pronta, virou forma de escapar. E aquilo começou a me irritar de verdade, porque não era esquecimento, não era falta de organização, era comportamento, era escolha. Ele estava escolhendo não me pagar. Estava escolhendo não tratar aquilo como prioridade. Estava escolhendo agir como se eu tivesse que aceitar. E foi aí que caiu a ficha de vez. Eu parei, sentei em casa uma noite e fiquei pensando em tudo que tinha acontecido até ali. O pedido, o discurso, a promessa e agora a forma como ele estava agindo. E uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Aquilo não era esquecimento. Nunca foi. Era escolha. Depois daquele almoço, depois daquela risada, depois a gente vê isso. Alguma coisa mudou dentro de mim de forma definitiva. Não era mais só irritação. Era incômodo constante. Era aquela sensação de estar sendo feito de bobo. Porque não era só o dinheiro. Era a forma como ele estava lidando com tudo aquilo.
E foi aí que eu comecei a observar mais do que nunca. Não só o que ele falava, mas o que ele fazia. E quanto mais eu observava, mais a situação ficava absurda. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças no comportamento dele que não batiam com o discurso de quem estava apertado. Pelo contrário, ele parecia cada vez mais confortável. Teve um dia que encontrei ele por acaso na rua. Ele estava saindo de uma loja, sacola na mão, roupa nova. Eu olhei, cumprimentei. E aí? Ele respondeu normal. E aí, Antônio? Eu olhei para a sacola. Comprou coisa nova? Ele respondeu com naturalidade. Ah, precisava. Aquilo já me incomodou. Porque quem está apertado não fala desse jeito. Não compra desse jeito. Mas eu ainda segurei. Só observei. Alguns dias depois, outro detalhe. Celular novo. Eu percebi na hora. Não era o mesmo. Eu perguntei. Trocou de celular? Ele respondeu tranquilo. Troquei. Eu perguntei. Pagou à vista? Ele deu uma risada leve. Relaxa, Antônio. Aquela mesma palavra de novo. Relaxa. Como se eu fosse o problema. Como se eu estivesse exagerando. Aquilo começou a acumular dentro de mim. Porque não era uma coisa só. Era um conjunto. Roupa nova, celular novo, vida normal. E ao mesmo tempo, sem pagar o que devia, sem nem demonstrar preocupação. E aí veio o que mais revolta. As saídas. Eu comecei a ouvir comentários de outras pessoas da família. O Ricardo tá saindo direto. Tá indo em restaurante. Tá sempre em festa. No começo, eu nem quis acreditar. Mas não demorou muito para eu ver com meus próprios olhos. Uma noite passei por um lugar e vi ele lá, sentado, com mais 2 pessoas, rindo, comendo, bebendo, como se estivesse tudo resolvido na vida dele. Eu fiquei dentro do carro por alguns segundos, olhando aquela cena. Aquilo não combinava com nada do que ele tinha me falado. Não combinava com o desespero, não combinava com o aperto, não combinava com a promessa que ele tinha feito. Aquilo era outra realidade. E foi nesse momento que a revolta veio de verdade. Porque não era mais dúvida, não era mais suspeita. Era fato. Ele não estava sem dinheiro. Ele só estava escolhendo não me pagar. No dia seguinte, eu decidi falar de novo. Fui direto, sem rodeio. Ricardo, a gente precisa resolver isso. Ele respondeu com aquele mesmo tom leve. De novo isso? Aquilo já começou errado. Eu continuei. Você está com dinheiro para sair, para comprar coisa, mas não para me pagar? Ele deu de ombros. Você está olhando minha vida agora? Eu respondi. Tô vendo o que você está fazendo. Ele cruzou os braços, já incomodado. E o que eu tô fazendo? Eu respondi. Vivendo normal, como se não devesse nada. Ele soltou uma risada curta. Você está exagerando. Eu senti aquilo subir na hora. Exagerando? Ele respondeu. Sim, eu não estou deixando de pagar, só estou resolvendo do meu jeito. Eu insisti. E qual é esse jeito? Ele respondeu, quando der. Aquilo foi pesado, porque não tinha mais prazo, não tinha mais compromisso. Era simplesmente quando ele quisesse. Eu respirei fundo e falei, você me deu 2 meses. Ele respondeu, e as coisas mudaram. Eu falei, mas você não mudou nada na sua vida. Ele deu um passo mais perto, já com outro tom. Você está se preocupando demais com isso. E foi aí que veio a frase que virou tudo. Você está cobrando dinheiro de família agora? Aquilo entrou como um soco, porque de repente, quem estava errado era eu. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo. Eu te ajudei, eu falei. Ele respondeu na hora, e eu agradeci. Eu continuei, e você prometeu pagar. Ele respondeu, e eu vou pagar. Eu perguntei, quando? Ele respondeu, quando der. Aquilo já não era mais conversa, era confronto. E o pior não foi nem isso. O pior veio depois. Quando cheguei em casa e minha esposa já estava com outro tom. Você brigou com meu irmão? Ela perguntou. Eu respondi, conversei. Ela já veio na defensiva. Você está pegando pesado com ele. Eu olhei para ela, já cansado. Ele está vivendo melhor do que antes e não me paga. Ela respondeu, isso não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Ela levantou a voz um pouco. Você está colocando o dinheiro acima da família. Aquilo me travou na hora.
porque agora não era mais só ele. Era dentro da minha casa também. Eu falei, eu tô cobrando o que ele prometeu. Ela respondeu, mas você não precisa fazer isso desse jeito. Eu perguntei, que jeito? Ela respondeu, pressionando, cobrando, criando clima. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo estava virando algo maior do que eu imaginava. Porque agora eu não estava só lidando com um cunhado que não queria pagar. Eu estava lidando com uma situação em que, de alguma forma, eu estava sendo colocado como o errado. E foi aí que eu percebi uma coisa que me incomodou ainda mais. A situação estava começando a virar contra mim dentro da minha própria casa. Depois daquela discussão, o clima dentro de casa nunca mais foi o mesmo. Não foi algo que explodiu de uma vez só, foi pior. Foi aquele tipo de tensão que fica no ar, que aparece em pequenas coisas, em olhares, em silêncio. Porque agora não era mais só eu e o Ricardo. Agora era eu contra os dois. Nos dias seguintes, qualquer tentativa de tocar no assunto virava discussão. Eu evitava, mas às vezes não tinha como. Uma noite, eu estava sentado na sala, quieto, quando minha esposa puxou o assunto de novo. Você precisa parar com isso. Eu olhei para ela. Parar com o quê? Ela respondeu, de ficar cobrando meu irmão desse jeito. Aquilo já começou errado. Desse jeito como? Eu perguntei. Ela cruzou os braços. Você está exagerando. Aquela frase começou a se repetir mais do que devia. Exagerando por quê? Eu insisti. Ela respondeu, porque ele já falou que vai te pagar. Eu falei, mas não paga. Ela respondeu, ele está tentando. Eu balancei a cabeça devagar. Tentando como? Ela não respondeu direto, só desviou. Você não entende a situação dele. Aquilo começou a me irritar de verdade. E você entende? Eu perguntei. Ela respondeu na hora. Entendo, ele é meu irmão. Aquilo pesou, porque não era mais uma conversa racional. Era emocional, era posição, era lado. E naquele momento, eu não estava do mesmo lado que ela. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando manter a calma. Eu só quero o que ele prometeu. Ela respondeu, já mais firme. Família não cobra assim. Aquilo travou tudo. Assim como? Eu perguntei. Ela respondeu como se fosse um estranho. Eu senti aquilo subir na hora. Mas ele está agindo como um estranho, eu falei. Ela não gostou. Não fala assim dele. Eu respondi, então ele devia agir diferente. A conversa começou a subir de tom. Não gritaria, mas firme, tensa. Você está criando um problema onde não precisa, ela disse. Eu respondi, o problema já existe. Ela respondeu, só porque você não sabe esperar. Aquilo me pegou. Porque agora não era mais só defesa do irmão. Era ataque direto a mim. Não é questão de esperar, eu falei. É questão de respeito. Ela respondeu, você está levando isso para o lado pessoal. Eu olhei para ela. E não é pessoal. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, você está sendo duro demais. Aquilo me cansou. Porque não importava o que eu falasse, não fazia diferença. A posição dela já estava definida. E não era comigo. Nos dias seguintes, aquilo só piorou. Pequenas coisas começaram a virar motivo de discussão. Qualquer comentário, qualquer menção, já criava clima. Teve um dia que eu só falei, ele ainda não me deu retorno. E ela já respondeu, você não cansa disso? Aquilo me fez parar. Cansar do quê? Ela respondeu, de ficar insistindo. Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos. Você acha normal? Ela respondeu, eu acho que você está exagerando. Aquela frase de novo, sempre a mesma, sempre com o mesmo efeito. Eu comecei a perceber que não era mais sobre convencer. Não tinha mais conversa ali. Não tinha mais espaço para entendimento. Era só repetição, defesa de um lado e cobrança do outro. E isso começou a me desgastar de verdade, porque eu chegava em casa e não tinha paz, não tinha apoio, não tinha ninguém olhando a situação como ela realmente era. Era como se eu fosse o problema, como se eu estivesse errado por cobrar algo que foi combinado. Teve uma noite que aquilo pesou mais do que o normal. Eu estava sentado na mesa, em silêncio, quando ela falou, sem nem olhar para mim, você devia deixar isso para lá. Eu olhei na hora. Deixar para lá? Ela respondeu, sim. Eu perguntei, e o dinheiro? Ela deu de ombros. Depois ele resolve. Aquilo foi demais. Depois quando? Eu falei. Ela respondeu,
quando ele puder. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que estava ouvindo. Então você acha que eu tenho que esperar indefinidamente? Ela respondeu, eu acho que você devia confiar. Aquilo foi o ponto, porque confiança era exatamente o que tinha sido quebrado. Eu levantei da cadeira devagar, sem fazer barulho, e fui até a sala. Não respondi. Não adiantava mais, porque qualquer coisa que eu falasse só ia virar mais discussão. E eu já estava cansado disso. Cansado de explicar o óbvio. Cansado de ser colocado como errado. Cansado de ter que justificar algo que nem deveria ser questionado. E foi ali, naquele silêncio, sentado sozinho na sala da minha própria casa, que eu senti algo que eu não esperava sentir. Eu estava sozinho. Não fisicamente, mas naquela situação, sim. Sozinho. Porque o problema não era mais só o Ricardo. Era o ambiente todo. Era a forma como aquilo estava sendo tratado. Era a falta de respeito, sendo defendida como se fosse normal. Eu fiquei ali por um tempo, sem mexer no celular, sem ligar a TV, sem fazer nada. Só pensando. E quanto mais eu pensava, mais uma coisa ficava clara. Discutir não estava resolvendo. Falar não estava resolvendo. Cobrar só estava piorando a situação dentro de casa. E foi aí que eu tomei uma decisão diferente de todas as outras. Eu ia parar de discutir, parar de insistir, parar de tentar convencer. Eu não ia mais falar nada. Mas isso não significava que eu ia deixar para lá. Muito pelo contrário. Significava que eu ia começar a fazer outra coisa. Eu ia observar. Depois daquela noite em que eu decidi parar de discutir, alguma coisa mudou completamente na forma como eu passei a lidar com tudo aquilo. Eu não toquei mais no assunto com a minha esposa. Não cobrei mais o Ricardo diretamente. Não mandei mensagem, não liguei, não provoquei conversa. Para quem olhasse de fora, parecia que eu tinha desistido. Mas não era isso. Eu só tinha mudado a forma de agir. Porque enquanto discutir só estava me desgastando, observar ia me mostrar o que eu realmente precisava ver. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Eu passei a prestar atenção em tudo. Conversas, comentários, comportamentos. Coisas que antes eu ignorava, agora começaram a fazer sentido. E não demorou muito para a primeira peça aparecer. Foi numa conversa casual, dessas que surgem sem intenção. Eu estava conversando com um conhecido em comum da família. Assunto normal, nada demais. Até que ele comentou, sem saber de nada do que estava acontecendo. O Ricardo é meio enrolado com dinheiro, né? Aquilo me chamou a atenção na hora. Eu não respondi de imediato. Só perguntei com calma. Por quê? Ele deu de ombros. Ah, já ouvi umas histórias aí. Aquilo acendeu um alerta. Que tipo de histórias? Eu perguntei. Ele hesitou um pouco, como quem não queria se envolver, mas acabou falando. Nada demais. Só coisa de dívida, promessa, essas coisas, normal. Normal. Aquela palavra ficou na minha cabeça. Normal para quem? Eu não falei mais nada na hora. Só guardei. Mas aquilo foi o suficiente para me fazer ir um pouco mais fundo. Nos dias seguintes, comecei a puxar conversa com mais gente. Sempre de forma leve, sem acusar, sem expor nada. Só perguntando, ouvindo, conectando. E foi aí que as coisas começaram a aparecer de verdade. Uma pessoa comentou algo parecido, outra confirmou uma situação antiga, e aos poucos, um padrão começou a se formar. Não era um caso isolado, não era algo novo. Ricardo já tinha feito aquilo antes, com outras pessoas, de formas diferentes, mas com a mesma essência. Sempre começava do mesmo jeito. Ele aparecia com um problema, sempre urgente, sempre emocional, sempre com aquele discurso pesado. Eu não pediria se não fosse necessário. Depois vinha o pedido. Dinheiro, sempre com promessa clara. Prazo definido. Segurança na fala. Confiança. E então, o mesmo final. O prazo passava. A pessoa começava a cobrar. E ele mudava. Evitava. Desconversava. Empurrava. Até que, com o tempo, aquilo simplesmente desaparecia. Como se nunca tivesse existido. Eu fui juntando essas informações aos poucos, sem pressa. Cada conversa confirmava mais um pedaço. Cada detalhe encaixava melhor. E quanto mais eu entendia, mais ficava claro. Aquilo não era desorganização, não era azar.
Não era fase, era comportamento, era padrão, era escolha. E o pior, era repetido. Teve uma situação específica que me marcou. Um homem contou, meio sem querer, que já tinha emprestado dinheiro para o Ricardo anos atrás. E aí, ele pagou? Eu perguntei. Ele deu um sorriso de canto. Nunca mais tocou no assunto. Aquilo foi direto, sem rodeio, sem dúvida. Eu perguntei, e você cobrou? Ele respondeu, no começo, depois desisti. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Desistiu. Era isso que acontecia. Ele cansava as pessoas, empurrava até o outro lado desistir. E aí, o problema simplesmente deixava de existir para ele. E foi aí que tudo se encaixou de vez. O pedido dele, o discurso, a promessa, o atraso, as desculpas, a mudança de comportamento, tudo seguia exatamente o mesmo roteiro. Não tinha improviso, não tinha surpresa. Era um ciclo. Drama e dinheiro, promessa e esquecimento. E eu tinha entrado exatamente nesse ciclo, não por acaso, não por sorte, mas porque ele sabia exatamente como fazer aquilo funcionar. Eu sentei em casa naquela noite, em silêncio, pensando em tudo que tinha descoberto. Não tinha mais dúvida. Não tinha mais espaço para interpretação. Aquilo não era uma situação pontual. Aquilo foi planejado. Desde o início. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia como pedir. Sabia como prometer. Sabia como empurrar depois. E sabia que, com o tempo, as pessoas cansavam. Só que dessa vez, ele tinha escolhido a pessoa errada para fazer isso. Eu fiquei ali, olhando para o nada com uma calma diferente. Não era mais irritação, não era mais frustração, era clareza. E clareza muda tudo, porque agora eu não precisava mais discutir, não precisava mais cobrar, não precisava mais tentar convencer ninguém. Eu já sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia também o que precisava fazer. Eu não ia mais discutir, eu não ia mais insistir, eu não ia mais entrar naquele jogo. Eu ia fazer algo diferente. Eu ia expor. Depois que eu entendi que aquilo não era um atraso, não era uma fase e muito menos um simples desentendimento, eu parei de reagir e comecei a agir de verdade. Não com impulso, não com raiva, não com discussão. Dessa vez era diferente. Era frio, calculado, consciente. Porque agora eu sabia exatamente com quem eu estava lidando e principalmente como ele agia. E isso me dava vantagem. Eu não falei mais nada com o Ricardo. Não cobrei, não mandei mensagem, não toquei no assunto. Com a minha esposa fiz o mesmo. Evitei qualquer discussão. Evitei qualquer confronto. Para quem olhasse de fora, parecia que eu tinha aceitado, que eu tinha deixado para lá. E era exatamente essa a ideia. Porque enquanto eles achavam que o assunto tinha morrido, eu comecei a montar tudo. A primeira coisa que eu fiz foi voltar nas mensagens antigas. Conversas desde o dia em que ele pediu o dinheiro. Li tudo com atenção. Cada palavra, cada promessa, cada prazo. E comecei a organizar aquilo na minha cabeça. Depois, comecei a separar os pontos mais importantes. A mensagem em que ele disse que precisava de ajuda urgente. A mensagem em que ele prometeu pagar em 2 meses. As respostas depois do prazo. As desculpas. Os já estou resolvendo. Os relaxa. A gente acerta. Tudo aquilo que antes parecia só conversa, agora virava prova. Não era mais palavra solta. Era sequência. Era padrão. E isso fazia toda a diferença. Eu comecei a anotar mentalmente as datas. Quando ele pediu. Quando eu entreguei. Quando ele prometeu. Quando o prazo venceu. Quando começaram as desculpas. Tudo organizado. Tudo claro. Porque eu sabia que, na hora certa, isso ia ser essencial. Mas não parei por aí. Eu também fui atrás das outras histórias. As conversas que eu tinha tido com outras pessoas agora passaram a ter outro peso. Eu comecei a lembrar exatamente quem falou o quê, quando falou em que contexto. E aos poucos, fui montando o quebra-cabeça completo. Não era só o meu caso. Era uma sequência de situações iguais. Mesma abordagem, mesmo comportamento, mesma saída. E quanto mais eu juntava, mais eu via que aquilo não era coincidência. Era método. Eu não registrei nada em papel.
Não gravei nada. Não fiz nada exagerado. Não precisava. Porque tudo já estava claro demais. E o mais importante, verdadeiro. Eu só precisava organizar, deixar pronto, no ponto certo. E foi isso que eu fiz. Nos dias seguintes, minha postura continuou a mesma, normal, tranquila, sem sinal de conflito. Eu conversava com a minha esposa como sempre, evitava tocar no assunto, não criava clima. Com o Ricardo, quando encontrava, agia neutro. Nem próximo, nem distante demais, só normal. E isso foi essencial, porque ele relaxou. Ele achou que tinha dado certo, que eu tinha cansado, que eu tinha desistido. E quanto mais ele acreditava nisso, mais ele se mostrava como realmente era, mais solto, mais à vontade, mais descuidado. Teve um dia que encontrei ele novamente na casa da minha sogra. Dessa vez, ele nem evitou o assunto. Simplesmente ignorou completamente, como se nunca tivesse existido. Aquilo só confirmou tudo. Eu não falei nada, só observei. Porque agora, cada atitude dele só reforçava o que eu já sabia. Isso me deixava ainda mais preparado. Eu comecei a pensar no momento certo. Porque não adiantava só saber. Não adiantava só ter tudo organizado. Tinha que ser no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Porque aquilo não era mais uma conversa particular. Aquilo precisava ser visto, entendido, presenciado. Eu passei alguns dias pensando nisso, ajustando, imaginando como seria, como começar, o que falar primeiro, como conduzir. Porque não podia ser no impulso, não podia ser desorganizado, tinha que ser claro, direto, sem espaço para ele escapar. E foi aí que eu entendi qual era o cenário ideal: família reunida, todo mundo presente, sem aviso prévio, sem tempo para ele se preparar, sem espaço para ele manipular antes. Eu não comentei com ninguém, não dei pista, não levantei suspeita, só esperei o momento certo aparecer, e ele apareceu. Um encontro de família que já estava marcado. Nada fora do normal, nada que chamasse atenção. Era perfeito, porque ninguém esperava nada. E foi ali que eu tomei a decisão final. Eu não ia mais discutir, não ia mais cobrar, não ia mais tentar convencer. Eu ia mostrar. E naquela noite, sem explicar o motivo para ninguém, eu reuni a família inteira. Aquela noite parecia igual a tantas outras. Família reunida, conversa solta, comida na mesa, todo mundo à vontade. Ninguém ali fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E era exatamente assim que eu queria, sem preparação, sem defesa, sem tempo para ele montar discurso. Quando eu cheguei, cumprimentei todo mundo normalmente, sentei, participei das conversas como sempre. Não tinha pressa, não tinha ansiedade aparente. Por dentro, eu já sabia exatamente o que ia fazer. E estava pronto. Ricardo estava lá, tranquilo, relaxado, rindo, contando história como sempre. Nenhum sinal de preocupação. Nenhum sinal de que devia alguma coisa para alguém. Muito menos para mim. Aquilo só reforçava ainda mais tudo o que eu tinha descoberto. Em determinado momento, a conversa começou a dispersar. Uns na mesa, outros na sala, clima leve. Foi aí que eu levantei, sem fazer alarde. Só falei: pessoal, posso falar uma coisa rápida? Aquilo chamou a atenção de todo mundo. Não era comum eu puxar assunto assim. Minha esposa olhou para mim, já estranhando. Ricardo também olhou, mas sem preocupação, ainda achando que era algo qualquer. Eu fiquei em pé, com calma, sem pressa. É rápido, eu falei. O silêncio começou a se formar naturalmente. Eu olhei para ele. Ricardo, você lembra do dinheiro que eu te emprestei? Aquilo mudou o clima na hora. Não teve grito, não teve agressividade, mas o peso entrou. Ele deu um sorriso leve, tentando manter o controle. Lembro. Eu assenti. Você prometeu me pagar em 2 meses. Ele respondeu. Sim, eu falei isso. Eu continuei no mesmo tom. E já passou. Ele deu de ombros. E eu já falei que vou resolver. Aquela resposta veio no automático. A mesma de sempre. Só que agora não era mais a mesma situação. Eu dei um passo à frente. Você falou isso várias vezes. Ele tentou rir. Tá vendo? Já estamos resolvendo. Eu balancei a cabeça devagar. Não, você não está.
O silêncio começou a ficar mais pesado. Algumas pessoas já estavam olhando com mais atenção. Minha esposa ficou visivelmente desconfortável. Antônio, precisa disso? Ela disse, tentando cortar. Eu levantei a mão, sem agressividade. Só 1 minuto. E continuei. Você pediu o dinheiro dizendo que estava desesperado. Ele respondeu rápido, e eu estava. Eu falei, você prometeu prazo. Ele disse, e eu vou cumprir. Eu respirei fundo, mantendo o controle. Você começou a dar desculpa. Ele cruzou os braços, porque as coisas mudaram. Eu continuei. Depois começou a ignorar. Ele respondeu, não ignorei. Eu olhei direto para ele. Ignorou. Aquilo começou a desmontar o tom leve dele. Ele ainda tentou manter. Você está exagerando. Eu dei um passo mais perto, ainda calmo. E depois começou a agir como se não existisse. Ele soltou uma risada curta. Foi aí que eu mudei o nível. E não foi só comigo. Aquilo travou ele. Por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. Eu continuei. Você já fez isso antes. Agora o silêncio era total. Ninguém falava nada. Ele tentou reagir. Do que você está falando? Eu mantive o tom. Mesmo roteiro. Mesmo pedido. Mesma promessa. Mesmo final. Ele balançou a cabeça, tentando negar. Isso não tem nada a ver. Eu respondi na hora. Tem tudo a ver. Minha voz não subiu, mas ficou mais firme, mais direta. Você pede dinheiro com um discurso emocional. Ele ficou em silêncio. Promete prazo. Ele não respondeu. Depois começa a empurrar. Ele desviou o olhar, até a pessoa cansar. Aquilo pesou na sala. Minha esposa já não falava mais nada, só olhava. Eu continuei. Você não esqueceu. Ele tentou falar. Eu cortei pela primeira vez. Você escolheu. Aquilo foi o ponto. Porque não tinha como rebater aquilo. Ele tentou rir de novo, mas dessa vez não saiu natural. Você está criando história. Eu respondi. Então explica. Silêncio. Ele abriu a boca e não falou nada. Porque não tinha explicação. Eu não levantei a voz. Não precisei. Cada palavra estava no lugar certo. Eu olhei ao redor por um segundo. Todo mundo em silêncio. Ninguém defendendo. Ninguém interrompendo. Eu voltei para ele. Você tratou minha ajuda como se fosse um presente. Aquilo foi direto, sem volta. Ele ficou parado, sem reação, sem resposta. Pela primeira vez, sem controle da situação. Eu não humilhei, não fiz cena. Só expus. E isso foi suficiente. Porque quando a verdade aparece desse jeito, não tem como esconder. O silêncio que ficou ali depois foi mais pesado do que qualquer discussão. Minha esposa não falou nada, só ficou olhando sem saber o que dizer. Ricardo tentou se recompor, mas não conseguiu. Olhou ao redor, percebeu que não tinha apoio e ficou quieto. E foi aí que eu entendi que tinha acabado. Não a dívida, não a situação, mas aquela imagem que ele sustentava. Aquilo tinha caído. Eu respirei fundo, olhei mais uma vez para ele e falei com calma. Eu não vou discutir mais isso. Ele não respondeu. E não vou esquecer. Virei, sentei de novo e a conversa acabou ali. Não teve discussão, não teve gritaria, só acabou. Mas enquanto eu estava ali, em silêncio, uma coisa já estava clara na minha cabeça. Aquilo tinha sido só o começo. Porque a forma como ele vivia, a forma como ele lidava com dinheiro, a forma como ele tratava tudo aquilo, uma hora ia cobrar um preço maior. E eu sabia que não ia demorar. Depois daquela noite, a vida seguiu, mas não do mesmo jeito. Não tinha mais discussão, não tinha mais cobrança, não tinha mais conversa sobre aquilo. O assunto simplesmente morreu, pelo menos na superfície, porque por dentro tudo já estava resolvido para mim. Eu não esperava mais pagamento, não esperava mais explicação, não esperava mais nada vindo dele. E isso, de certa forma, trouxe uma tranquilidade que eu não tinha há meses. Não era paz completa, mas era clareza. E clareza muda tudo. Eu voltei para minha rotina. Trabalho, casa, organização da vida. Parei de gastar energia com aquilo. Parei de pensar todos os dias. E com o tempo, o peso foi diminuindo.
Enquanto isso, a vida do Ricardo começou a mostrar sinais do que eu já imaginava que ia acontecer. No começo, eram comentários soltos. Ele tá meio enrolado, tá devendo para alguém. As coisas não estão indo bem. Eu não fui atrás de saber detalhes. Não era mais meu problema. Mas as informações chegavam, sempre chegam. E quanto mais o tempo passava, mais a situação dele piorava. Dívidas começaram a aparecer. Problemas começaram a se acumular. Aquela vida leve, aquelas saídas, aquela postura tranquila, foram desaparecendo. E no lugar disso, veio pressão, veio cobrança, veio consequência. Porque aquele tipo de comportamento pode até funcionar por um tempo, mas não se sustenta. Uma hora, a conta chega, e com ele chegou. Enquanto isso, a minha vida começou a andar de um jeito que eu mesmo não esperava. Um investimento antigo, que eu tinha feito sem muita expectativa, começou a dar resultado. No começo, pequeno, depois maior. E quando eu percebi, aquilo tinha virado algo grande, muito maior do que eu imaginava. Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade com aquilo. Não era sorte, não era acaso. Era algo que eu tinha plantado lá atrás e que agora estava dando retorno. E foi curioso perceber isso. Porque enquanto um caminho levava para a queda, o outro levava para crescimento. E cada um estava exatamente onde suas escolhas levaram. Eu não fiquei feliz com a situação dele. Não era isso. Mas também não fiquei surpreso, porque eu já tinha visto o padrão. Eu já sabia onde aquilo ia dar. E mesmo assim, eu segui minha vida, sem olhar para trás. Até o dia em que ele apareceu de novo. Era fim de tarde. Eu estava em casa, tranquilo, quando ouvi o portão abrir. Aquela sensação voltou na hora. Não de nervoso, mas de reconhecimento. Eu levantei, fui até a porta, e lá estava ele. Ricardo, mas agora, completamente diferente. Nada daquele ar confiante, nada daquela postura leve. Rosto abatido, olhar cansado, até mais do que da primeira vez. Ele ficou parado por alguns segundos antes de falar. A gente pode conversar? Eu olhei para ele. Não respondi de imediato, só dei espaço. Entra. Ele entrou devagar, sentou na cadeira, ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. E então começou, exatamente do jeito que começou da primeira vez. Eu não pediria isso se não fosse necessário, aquilo me fez parar por dentro, porque era o mesmo roteiro, mesma frase, mesmo tom. Só que agora, sem efeito, ele continuou. As coisas saíram do controle, eu tô com problema, preciso de ajuda. Eu fiquei em silêncio, olhando para ele, sem interromper, sem reagir, só ouvindo. Ele falou mais, explicou por cima. Dívida, pressão, dificuldade. Agora era real. Agora ele realmente estava no fundo. E isso dava para ver. Quando ele terminou, ficou aquele silêncio. Ele me olhou esperando alguma coisa. Qualquer reação, qualquer sinal. Eu respirei fundo devagar e falei, calmo, sem alterar a voz. Quando você precisou, eu te ajudei. Ele abaixou o olhar por um segundo. Eu continuei, sem contrato, sem garantia, só na palavra. Silêncio. E você prometeu. Eu dei um leve passo à frente. E depois, você me desrespeitou. Aquilo pesou, porque agora não tinha como fugir. Não tinha como negar. Não tinha como inverter. Eu continuei, no mesmo tom. Não foi o atraso. Ele levantou o olhar. Foi a forma. Silêncio. Eu finalizei. Agora eu aprendi. Aquela frase ficou no ar. Ele entendeu. Na hora. Não precisou de mais nada. Ele ainda tentou falar. Mas agora é diferente. Eu balancei a cabeça devagar. Para você. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Para mim, é consequência. Aquilo encerrou. Não teve discussão. Não teve grito. Não teve raiva. Só decisão. Eu não levantei a voz, não apontei dedo, não humilhei. Só mantive o que precisava ser mantido. Ele ficou ali por alguns segundos, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Eu não mudei, então ele assentiu de leve, levantou e foi embora, sem falar mais nada. Eu fechei a porta devagar e fiquei ali por um momento, em silêncio. Não era satisfação, não era vingança, era algo mais simples, mais direto, respeito próprio, porque no fim
Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre escolha. E eu tinha feito a minha. E naquele momento, eu entendi uma coisa que ficou comigo depois de tudo isso. Quando eu tinha menos, eu ajudei sem pensar. Agora que eu tenho mais, eu aprendi a escolher quem realmente merece.